E se uma operação militar pudesse, da noite para o dia, capturar um chefe de Estado dentro do seu próprio palácio? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num evento hipotético que simplesmente reescreve as regras do jogo nas relações internacionais, a Operação Resolução Absoluta. Imagina a cena. O ar tá tenso. É madrugada em Caracas, pouco antes do sol nascer. É nesse silêncio que a geopolítica do hemisfério ocidental está prestes a mudar, e de um jeito que ninguém poderia prever. O que acontece em seguida é uma quebra fundamental de uma norma que sempre foi considerada sagrada. Uma força de elite agindo nas sombras simplesmente ignora fronteiras, ignora a soberania para executar uma missão que não tem precedentes na história moderna. E o alvo dessa operação? Bom, não é um terrorista qualquer, nem um criminoso comum. O alvo é o presidente em exercício da Venezuela, Nicolás Maduro. Agora, vamos para a parte talvez mais impressionante de tudo isso. 47 segundos. Esse foi o tempo exato que as forças especiais levaram desde o momento em que romperam a última barreira de segurança de Maduro até a sua neutralização. É menos de 1 minuto. Ok, mas como é que uma operação tão complexa pode ser executada com essa precisão cirúrgica? Vamos começar analisando os detalhes, a anatomia tática dessa tal Operação Resolução Absoluta. A operação foi uma verdadeira sinfonia de guerra moderna. Primeiro, uma supressão eletrônica gigantesca simplesmente cegou todos os radares e as comunicações da Venezuela. Logo depois, vieram ataques aéreos, mas super cirúrgicos, para eliminar qualquer chance de uma resposta rápida. E só então, com um caminho livre, helicópteros furtivos inseriram a Força Delta. Eles extraíram Maduro e a esposa Cília Flores antes mesmo que o regime venezuelano conseguisse entender o que estava acontecendo. Mas olha, uma ação tão drástica assim não acontece do nada. Como se chegou a esse ponto? A resposta, na verdade, está numa longa e lenta década de deterioração diplomática. Foi um caminho longo, né? Começou com sanções, evoluiu para o isolamento do país e chegou até um indiciamento criminal formal. Mas quando a famosa política de pressão máxima não conseguiu derrubar o regime, ficou claro para a administração americana que as ferramentas tradicionais, as ferramentas da diplomacia, tinham se esgotado. E isso abriu a porta para uma ação militar. Só que a grande virada, o pulo do gato, não foi militar. Foi uma mudança de palavras, de semântica. A estratégia fundamental foi reclassificar a Venezuela. Ela deixou de ser um estado hostil e passou a ser chamada de narcoestado. E essa pequena mudança na linguagem criou toda a base jurídica para tratar a captura de um presidente como uma operação policial e não como um ato de guerra. E para colocar mais lenha nessa fogueira estratégica, os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares. A ideia era muito clara, era monetizar a traição. Basicamente era transformar a lealdade das pessoas mais próximas a ele em uma vulnerabilidade fatal. E é aqui que a gente entra no debate jurídico central da história toda. Como uma nação pode justificar a captura do líder de outro país soberano? A resposta está numa construção jurídica, no mínimo, controversa. Aqui a gente tem um choque de dois mundos. De um lado, o princípio da soberania, que diz que chefes de Estado têm imunidade e as fronteiras são invioláveis. Do outro, a doutrina americana, que argumenta que narcoterrorismo não é um ato de governo, é um crime. E sob essa lógica, a imunidade de Maduro simplesmente não existia e a lei americana poderia sim ser aplicada em qualquer lugar do mundo. E uma ação como essa não surgiu do vácuo, não. A captura de Manuel Noriega lá no Panamá em 1989 foi uma espécie de ensaio geral. Aquele caso estabeleceu um precedente jurídico importante, o de que a forma como um réu é levado ao tribunal não anula o seu julgamento. A Operação Resolução Absoluta basicamente pegou esse precedente e levou ele a um nível muito, mas muito mais audacioso. A operação em si durou segundos, mas as ondas de choque, essas foram sentidas no mundo inteiro e de forma imediata. A reação da Rússia foi de fúria total. Para Moscou, isso foi uma humilhação estratégica, porque expôs a incapacidade deles de proteger um aliado importante bem ali no que os americanos chamam de quintal. A China, por outro lado, foi bem mais pragmática. A resposta foi cautelosa, focada em estabilidade. Por quê? Para proteger os seus investimentos gigantescos. Para Pequim, a prioridade era garantir que seus empréstimos fossem pagos, não importava quem estivesse no poder. Pela América Latina, o sentimento que se espalhou foi o medo. Líderes de todos os espectros políticos condenaram a violação da soberania, não necessariamente por apoiarem Maduro, mas pelo precedente perigosíssimo que isso abria para toda a região.
A sensação era essa. Hoje foi ele. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E enquanto o mundo reagia, um vácuo de poder muito perigoso se abria em Caracas. A sucessora constitucional, Delcy Rodrigues, até assumiu o cargo, mas a sua autoridade real era quase zero sem o apoio das Forças Armadas, que, naquele momento, estavam quietas, calculando qual seria o próximo passo. Mas, para além da poeira que se levantou, qual é a mensagem que fica desse evento? Para outros regimes autoritários pelo mundo, a operação serviu como um aviso brutal, basicamente reescrevendo as regras do jogo da sobrevivência. 4 mitos sobre segurança simplesmente caíram por terra. Primeiro, a ideia de que bunkers e guardas te deixam seguro. Segundo, que a lealdade não tem preço. Terceiro, que tecnologia militar de outro país oferece proteção de verdade. E o mais importante de todos, o mito de que a soberania é um escudo jurídico que te protege de tudo. Não mais. E a gente termina com essa provocação. A captura de Maduro não foi só o fim de um regime. Foi talvez o começo de uma nova era, onde aquela linha que separava guerra, lei e diplomacia ficou borrada para sempre. A grande questão que fica no ar é, com as regras do jogo redefinidas, qual será o próximo limite a ser ultrapassado?